Olá, irmãos e irmãs, desejo muita paz a todos vocês, muita saúde, a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero colocar aqui uma visão do Padre Oliveira. O Padre Oliveira, ele teve a visualização dos anos futuros, dos acontecimentos futuros, de como vai ser o futuro. E aí ele teve essa visão e nós vamos colocar aqui. É a visualização dos anos futuros através do Padre Oliveira. Vejamos então o que diz o Padre Oliveira. Nesta ocasião, acordei no meio da noite e senti um forte desejo de ir para a capela. Olhava para cima do altar e comecei a ter uma visualização. O globo terrestre girando, com o número dos anos passando nele. E abaixo enxergava uma série de imagens. Peguei meu diário espiritual e comecei a tentar descrever o que estava visualizando. Quando transcrevi as imagens, as descrevi conforme pensava ser o significado delas. Portanto, direi a seguir, primeiramente as imagens que vi, e na sequência o que sentia que elas poderiam significar. Vi o número 2020. A primeira imagem era a de todas as pessoas do mundo e tudo mais paralisados. Interpretei assim: o ano de 2020 será conhecido como um ano que não passou. As pessoas olharão para este ano como um ano estagnado. Vi em seguida bispos fechando as portas das igrejas e uma multidão decepcionada os olhava do lado de fora. Nessa multidão, muitos tinham uma luz em cima da cabeça e outros apontavam para a igreja. Interpretei: a covardia dos pastores da igreja não será esquecida. Os fiéis leigos receberão muitas graças particulares, que despertarão muitas consciências. Muitos leigos farão denúncias graves por causa dos pecados dos bispos. Vi o Santo Padre sentado numa mesa, com as mãos sobre a cabeça, angustiado e chorando. Interpretei: o Santo Padre sofrerá muito. Já está sofrendo. Seu maior sofrimento será em sua própria consciência. A partir desse momento, o globo começou a girar e os anos foram passando. E muitas imagens de sofrimento seguiram na sequência. Foram tantas que nem pude escrever. Uma delas era a de pessoas pobres pelas ruas. Interpretei: este ano inaugura um período de provação. Os próximos anos serão de caos e dificuldades. O final de 2020 será marcado por muita dificuldade econômica. Vi o número 2021 e em seguida as bandeiras da China, dos Estados Unidos da América, da França e da Alemanha sendo erguidas de modo agitado, como numa torcida de futebol. Interpretei: haverá alguma tensão no cenário mundial e envolverá China, Estados Unidos, França e Alemanha. Vi o Papa olhando para a bandeira da Rússia. Interpretei: o Papa se aproximará da Rússia. Não sei se irá até a Rússia, mas ele olhava para a bandeira russa com uma certa esperança. Vi a bandeira da China. Ela, de repente, se rompe e começa a sair de dentro dela algo como uma lama. Interpretei: muitas coisas ocultas serão reveladas na China ou da China. Vi a bandeira da América sendo queimada por um bando de pessoas vestidas de preto. Interpretei: os Estados Unidos da América sofrerão ataques e serão chamados de inimigos da humanidade.
A expressão inimigos da humanidade veio clara em minha mente nessa hora. Vi muitas pessoas com armas nas mãos e em seguida vi uma correria pelas ruas. Interpretei. A indústria de armas crescerá e o clima de guerra estará à flor da pele. Depois vi um padre com uma bandeira vermelha sendo expulso de uma igreja pelos leigos. A igreja era parecida com uma que eu conheço, igual à do centro da cidade em que moro. Por causa da semelhança, penso que essa parte se refere ao Brasil. Interpretei. No Brasil, em 2021, o comunismo infiltrado na igreja ficará exposto. Pensei que não teria mais nenhuma dúvida quanto a isso. Vi em seguida muitos sacerdotes e bispos tirando suas roupas sacerdotais. Neste momento senti grande tristeza. Interpretei. Uma grande apostasia, ou escândalo ou heresia, será vista ou revelada. Em seguida vi uma janela sendo aberta e então houve uma calmaria muito grande. Durante esta calmaria, vi pessoas se preparando para algo, estocando comida. Interpretei. Uma janela, um período de paz chegará entre 2021 e 2022, pois o globo girava. Mas essa paz será como uma falsa paz, por um tempo curto. Penso que seja um período de preparação. Vi os números de 2021 e 2022 e logo abaixo militares se reunindo. Mas estavam como se estivessem escondidos em uma reunião secreta. Interpretei. Neste período, creio que os primeiros conflitos terão início, mas o mundo não saberá. Não será público. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que essa imagem é bem metafórica. Trata-se de um conflito que não se verá abertamente. Em seguida vi um grande incêndio na parte superior do globo terrestre. Perguntei-me, haverá alguma catástrofe no hemisfério norte? Em seguida vi o presidente da Rússia apontando para o globo e rindo debochadamente. Interpretei, a Rússia mostrará sua malícia. Ou acontecerá algo que confirmará uma posição do presidente da Rússia. A expressão dele era como aquela de quando se diz, eu falei, eu avisei. Vi o Papa Bento XVI sendo preparado para o enterro. Perguntei-me, o Papa Emérito irá para a casa do Pai em 2022? Em seguida vi o Papa Francisco hesitando muito em assinar algum documento. Ele olhava para o mapa, no qual aparecia apenas o Ocidente, a Europa, a América, a África, e hesitava em assinar o documento. Interpretei. O Santo Padre terá de tomar alguma decisão muito importante que poderá mudar o rumo do Ocidente. Em seguida vi a bandeira do Brasil suja com sangue ou tinta vermelha. A Virgem Maria apareceu, pegou a bandeira e a sacudiu, tirando a sujeira da bandeira. Interpretei. No Brasil haverá um período violento ou uma investida grande do comunismo, mas a Virgem virá em socorro do país. O globo seguiu girando e vi os números 2022 e 2023. Vi em seguida batalhões enormes marchando, mas o estranho era que havia um silêncio muito grande, como na imagem da reunião dos militares. Novamente senti aquela sensação de que algo não era exatamente aquilo. Perguntei-me, haverá o início de uma guerra? Ela será silenciosa? Era novamente a sensação de um conflito que não será sentido, ou visto, ou ouvido. Aqui foi bem difícil de compreender. Em seguida, vi o Papa indo às pressas para um avião. Era acompanhado de seguranças e ia quase correndo. Não vi o rosto do Papa. Senti. O Papa precisará deixar Roma por algum motivo urgente. Nesse momento, o globo girou e eu vi os números 2023 e 2024.
Então eu vi apenas guerra. Vi as pessoas assistindo a cenas de guerra pela televisão. Perguntei-me: o mundo verá os horrores de uma guerra em 2024? Isso aparecerá nas televisões? Ou será um conflito que só assistiremos, não sendo propriamente físico? A certeza de um conflito me parecia clara, mas a natureza dele não. Em seguida, houve um salto cronológico. No globo, vi passarem rapidamente os números de 2024 a 2029 e uma grande luz apareceu no céu. Interpretei: haverá conflitos ou problemas até 2029. Nesse ano, haverá algum sinal no céu. Vi então a bandeira do Japão sendo erguida e pessoas a estavam aplaudindo. Interpretei: o Japão fará algo que não será esquecido. O país fará algo que será aplaudido. Depois, o globo parou em 2029 e vi muitas pessoas olhando para o céu. Interpretei: em 2029, o mundo olhará para o céu e os conflitos e guerras na terra terão de parar. Depois disso, não vi mais nada. Chama-me a atenção que, novamente, o ano de 2029 apareceu como término ou encerramento de algo. Nós estivemos todos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e fiquem com Deus.